convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido Padre Ted, Padre Moreno, povo santo de Deus presente nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, você também que através da Rádio Liberdade FM celebra conosco esta Eucaristia. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Celebramos hoje o martírio, o testemunho de uma menina tão nova, de uma menina tão jovem e ao mesmo tempo com uma fé tão madura, com uma fé tão adulta. Celebramos hoje a glória, a vitória do martírio de Santa Luzia contra todos os poderes desse mundo que tentam roubar o lugar de Deus na nossa vida. Nós ouvíamos as leituras de hoje, desde a primeira, tirada do segundo livro de Macabeus, a carta do apóstolo São Paulo, o Evangelho, nos falando desta atitude que nós a ter diante desse mundo. Quem é o mártir?
A palavra martírio, e isso eu já disse muitas vezes, mas catequese nunca é demais. A palavra martírio não significa sofrimento apenas. A palavra martírio, ela significa testemunho. Ou seja, o mártir é aquele, seja por uma morte sangrenta, como a de Santa Luzia, seja no testemunho diário da vida cristã, na família, no trabalho, com os amigos, na igreja. Mártir é aquele que vai testemunhando, com ou sem sofrimento, a sua vida de fé. E, sobretudo, os mártires que a igreja nos convida a celebrar, nos ensinam que é preciso, diante desse mundo, criado por Deus e para Deus, diante das coisas presentes nesse mundo, por melhores que sejam ou pareçam, nós somos chamados a olhar para tudo isso e colocar na balança o que é que o nosso coração deseja. O mártir olhou para esse mundo com todos os atrativos que tem, colocou de um lado na balança. No outro prato da balança, colocou o noivo que está chegando, o Cristo. Qual pesou mais? Se nós estamos celebrando a memória dessa jovem do início do cristianismo, é porque a presença de Cristo, o desejo de Cristo, pesou muito mais na sua vida. Diferente de nós, muitas vezes, que vivendo imersos nesse mundo, nós vamos correndo o grande risco de colocar ou tudo no mesmo plano, e isso é um perigo. Jesus Cristo e uma partida de futebol, mesma coisa. A Eucaristia e um churrasco, dá na mesma. Isso é diabólico. Você igualar aquilo que é divino e aquilo que é humano. Ou então, mais diabólico ainda, é dizer: o que tem lá fora vale mais do que aquele que está ali dentro. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos diante de nós, todos os dias, a todo momento, a tentação que bate à nossa porta, para que nós vivamos uma vida despreocupados, como aquelas pobres virgens imprudentes, que mesmo sabendo que o Senhor viria, mesmo sabendo que o noivo chegaria, mas não disse a ninguém, nem o dia e nem a hora. Tanto as previdentes não sabiam, quanto as imprevidentes não sabiam. Só que as previdentes disseram: caso demore, estamos lá. As outras foram levando a vida na flauta, né? Falaram assim: não, isso daqui dá. É aquela falsa segurança que nós temos na vida. Cuidemos bem, porque o mesmo Deus que nos prometeu o perdão dos pecados, não prometeu a ninguém o dia de amanhã. O mesmo Deus que nos prometeu o perdão dos pecados, não prometeu a ninguém, nem a mim, nem ao Padre Ted, nem ao Padre Moreno, nem ao Dom João, que está lá em Lins preparando a sua posse, nem a nenhum de vocês. Deus prometeu: olha, no dia tal, você se prepara que a boa morte vai bater a sua porta. Não. Ele simplesmente vem dizendo há 2000 anos: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E é bom que a gente não saiba nem o dia e nem a hora, porque vejam como Deus é bom. Em tudo há sabedoria divina. Sejamos bem honestos. Dê uma olhada para quem está à sua direita, à sua esquerda, e veja bem a nossa carinha, né? De gente sapeca e gente levada. Se nós soubéssemos o dia que morreríamos, pecaríamos até na véspera.
nós levaríamos uma vida totalmente despreocupada, e aí em meia hora, em 15 minutos, a gente ia querer resolver aquilo que não vivemos uma vida inteira. Recordemos o exemplo de um santo tão jovem, São Luís Gonzaga, que certa vez foi perguntado, quando era criança, se você fosse morrer daqui uma hora, o que você faria? E São Luís Gonzaga, por isso é patrono da juventude, brincando que estava, disse: eu continuaria brincando. Seus colegas disseram: mas você não ia procurar o padre para se confessar, procurar sua mãe, seu pai? E São Luís disse: eu não posso querer em uma hora viver o que eu não vivi uma vida inteira. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. E não pensemos nós que esse mundo que nós vivemos, 2024, no Brasil e no mundo, nós estamos em situação melhor que Santa Luzia. Santa Luzia viveu talvez a perseguição mais severa que nós cristãos tivemos, que foi a perseguição de Diocleciano, onde, e eu já convidei vocês a assistirem esse vídeo, que retrata mais ou menos esta época sangrenta, de maneira mais declarada na igreja, o filme chamado Quo Vadis, onde ali vocês verão o martírio de tantos cristãos, inclusive o de São Pedro, pelo simples fato de serem cristãos, eram considerados gente perigosa, gente criminosa. No tempo de Santa Luzia, essa perseguição era velada, era declarada. Onde é que se celebrava a Eucaristia? Nas catacumbas, lugares escondidos. Você não podia usar um crucifixo no pescoço. Você tinha que falar em código com as pessoas para não deixar que os inimigos de Cristo e dos cristãos descobrissem você. Se te encontrassem rezando, se te encontrassem falando de Jesus, era morte na certa. Era declarado. Hoje, a nossa fé vive uma perseguição velada. A nossa fé, mundo afora, embora, infelizmente, ainda em tantos países do mundo, nós cristãos estamos de novo sendo perseguidos, tal e qual na época de Santa Luzia. Mas de uma maneira muito geral, nós estamos sendo atacados contra a nossa fé, estamos sendo colocados contra a parede por causa da nossa fé diariamente. Diariamente. Antes o inimigo dos cristãos se sentava num trono em Roma e ordenava a matança. Hoje mora com você dentro de casa. Trabalha com você no mesmo local de trabalho. Confraterniza na mesma roda de amigos. Está sentado do seu lado na igreja. Tá louco, padre? Não. Vejam, quantas vezes que você, nem vou dizer a vida inteira, mas só esse ano que vai chegando ao fim, quantas vezes você foi tentado a viver diferente daquilo que diz a sua fé? Vou dar alguns exemplos práticos. Se alguém envermelheceu o rosto, paciência, né? Tá lá aquela rodinha da fofoca. E você tem até medo de ser o primeiro a sair, porque você sabe que a hora que você sair, o assunto é você. Faz igual o povo que tem medo de sair do cemitério, né? Sai assim de costa para não... Mas aí você está ali naquela roda. E nosso Senhor, no Evangelho, te proíbe de difamar o seu próximo, de destruir a vida do seu próximo. E você está lá, tranquilo, dando risada.
Quando na verdade você deveria ter a força que essa moça teve de dizer: eu adoro um só Deus verdadeiro, a Ele eu pertenço desde o batismo, a minha fé me proíbe de participar de uma conversa dessa. Quem de nós fez isso esse ano? O confessionário está ali do lado do Padre Natal. Depois, se alguém precisar, tem 3 padres, a gente vai atendendo o peso da consciência que bater. Quando você foi chamado a ser desonesto durante esse ano, e a desculpa qual que era? Não, tranquilo, é normal, tá na moda, todo mundo faz. E aí vai o ser, né? É mesmo, todo mundo faz. Não tem que saber de todo mundo. A pergunta é: você quer ir ao encontro do noivo que está chegando? Então começa a cortar. Começa a cortar os ambientes que vão te afastando da palavra, da Eucaristia. Começa a cortar aqueles que mais te levam para a fila da confissão do que te trazem para a fila da comunhão. E isso não é só na vida dos leigos, é na nossa vida de padre também. Quando nós somos tentados por esse mundo a viver uma vida diferente da nossa fé. Quando nós somos tentados por esse mundo e somos insultados até pela fé. Quantas vezes você, dentro da sua própria casa, quando saiu para ir à missa ao domingo, não teve que ouvir as piadinhas? Ah, lá vai a beata para a igreja. Mas você vai para a missa de novo? Ah, mas você vai rezar de novo? Ixi, ó, essa fulana aqui até ontem estava na garra do capeta. Agora não sai da saia do padre. Quer dizer, e isso você escuta de quem? Dos que dizem que são seus amigos, mas não se preocupam com você no dia da sua morte. Por quê? Olharam para esse mundo, se encantaram apenas com esse mundo bonito, gostoso, querido por Deus, mas que passa. Esse mundo que não dura depois da exéquia. Esse mundo que não dura depois que depois que fecha a tampa do caixão. Não, porque vida boa é essa que nós temos aqui. Pode ser boa, pode ser triste, um dia ela acaba. A morte, ela põe fim num punhado de coisa. Aquele dinheiro grande que você está no banco, a tua morte vai entregar aquele dinheiro ou para o Estado ou para a sua família. Você não vai levar. Aquele sofrimento que carrega, aquela doença incurável, a morte termina. Então, a vida boa ou a vida difícil, a morte põe um basta. Mas também na hora da morte começa algo que não termina. Santa Luzia disse: eu amo esse mundo, é gostoso estar aqui, mas eu preciso viver nesse mundo de tal maneira que esse mundo, as coisas, as pessoas, me ajudem a caminhar para Deus. Pergunto a vocês, como eu também me pergunto: todas as pessoas que pertencem ao meu círculo de amizade, elas querem a nossa salvação? Isso cada um responda. E a grande pergunta: nós que estamos aqui, queremos a salvação deles? Santa Luzia, antes de ser levada ao martírio, ela foi obrigada a entrar num prostíbulo. Relutou, até que de repente o Espírito Santo soprou nela aquela frase tão bonita. Vocês vão repetir comigo, vamos lá? Limpa a garganta. O corpo só se mancha se a alma consente. E vejam, Luzia fez jus a do mundo. A luz precisa brilhar onde há escuridão.
Luzia entra, tranquila. Virgem consagrada, ela entra tranquila naquele prostíbulo. O que ela falou, o que ela fez lá dentro, eu não sei. Eu só sei que na ata do martírio diz que Luzia esvaziou o prostíbulo, porque numa passada ela converteu aquelas mulheres todas de má vida e conduziu para Cristo. Imagine uma moça já sentenciada ao sofrimento, conseguir com uma passada dentro de um prostíbulo, conseguir arrastar todas as prostitutas para se encontrarem com Cristo. Veja, nesse ano que vai terminando, a sua passada por esse mundo conseguiu trazer mais alguém para perto da palavra, da Eucaristia, da confissão. A sua passada, a minha passada por esse mundo, conseguiu neste ano atrair pelo menos mais uma pessoa para mais perto de Deus. Que triste se nós fizermos, diante da vida de Santa Luzia, um balanço da nossa própria vida e ver que Santa Luzia olha tanto para o céu e a gente, feito um avestruz, olha tanto para a terra. O cristão não é um alienado. O cristão é aquele que vive com os dois pés no chão. Mas o coração está onde? Corações ao alto. Corações ao alto. Corações ao alto. Será? Queira Deus que sim, para que a resposta da missa não seja só algo já decorado, mas seja pelo menos um desejo. É claro, 100% prontos, não sei vocês, eu não estou. Mas todo dia, a cada instante, nós podemos dar um passo a mais. Sozinhos, de jeito nenhum. O que sustentou Luzia foi a graça de Deus. E a mesma graça que sustentou Santa Luzia, eu peço a Deus que derrame sobre vocês, sobre mim, sobre o Padre Ted e o Padre Moreno, para que, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, e por intercessão de Santa Luzia, depois da nossa passada por esse mundo, nós possamos, com a lâmpada da fé acesa, ir ao encontro do noivo, que pode ser que chegue hoje, amanhã, no fim do ano, não importa. Que ele, ao chegar, nos encontre cansados, machucados, exaustos, mas com a lâmpada acesa na mão. Como disse São Paulo, não é? Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, perdi tudo, mas eu guardei a minha fé. Que a gente não abandone a nossa fé, porque na hora em que esse mundo der as costas para nós, é a sua fé, acompanhada das suas obras, que te apresentarão àquele que é noivo, aquele que é bom pastor, mas também aquele que é justo juiz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.